Agulha. Agora aqui em Brasília vai começar a época de chuva, mas esse tempo agora de agosto, que passou, final de junho, é um tempo bem difícil, onde tem muitas queimadas em Brasília, por causa de queimadas. E não é só em Brasília, né? Todo lugar que tem muita seca, é fácil, muito fácil pegar queimadas, né? E hoje eu quero falar de fagulhas. Uma fagulha necessária, quando tá tudo muito seco, uma fagulha, uma isca só, coisinha de fogo serve para queimar um bosque inteiro. É sobre isso que eu quero falar, sobre a nossa língua, que a Bíblia compara a nossa língua como um pequeno órgão que pode causar um incêndio num bosque inteiro. Tiago 3,4 fala: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Hoje essa live eu queria que nós mudássemos o nosso entendimento de como a gente enxerga as coisas, como a gente vê as coisas, com a nossa... a gente olha as coisas do nosso jeito, para a gente mudar isso, mudar o nosso entendimento e olhar do jeito de Deus para as pessoas, sabe? Nós temos tanto poder na língua. Aqui a Bíblia está dizendo que é um pequeno órgão, mas que pode fazer coisas tão grandes. Você tem tanto poder na sua língua, no seu jeito de falar. E aí hoje eu queria dizer isso para você. Tem algo que a gente faz que é muito comum a gente fazer, mas a gente não percebe que isso é um mal. Falar mal dos outros, fofocar. A gente nunca acha que a gente está falando mal. A gente nunca acha que a gente está fazendo por mal. Mas sabe, o salmista Davi, lá no Salmo 19, versículo 12 e 13, ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Às vezes a gente não vê os nossos erros. Como diria em Goiás, o erro do outro está na frente, o nosso está nas costas. Então, porque o erro das pessoas, o que as pessoas fazem de errado, estão diante dos nossos olhos. Mas a gente nem sempre consegue discernir o nosso erro. Então o salmista fala: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, tem coisas erradas que a gente faz, tem pecados nossos que a gente não faz intencionalmente. Que a gente não peca, a gente peca sem saber. São ocultos, a gente não percebe os nossos erros. É mais fácil a gente perceber os erros das pessoas. Aí o salmista fala: me perdoa, me absolva, me salva dos que eu faço intencionalmente. E uma coisa intencional que a gente fala é quando a gente fala mal do outro. É intencional. Porque você sabe o erro de alguém. E quando você fala esse erro de alguém, você intencionalmente pecou. Porque você há de concordar comigo que quem conta um conto aumenta um ponto. Por mais que você está sabendo de algo, de alguém, você não sabe o contexto todo. Por mais que você estivesse presente quando esse alguém errou, quando esse alguém falhou, você estava presente apenas na aparência. Você não estava presente dentro da cabeça da pessoa, dentro da pessoa. Então você não consegue julgar a intenção do coração da pessoa. Mas porque você estava presente ali e viu tudo, você vai replicar aquilo para outras pessoas, vai fofocar para outras pessoas. Quantas vezes você errou e quando você viu que errou, você pensou: mas não era isso que eu queria dizer. Eu errei, mas não foi com essa intenção. Agora, você imagina a pessoa que viu você errar, que não foi com intenção, mas viu, e já contou para o mundo inteiro. Fala desse jeito, né? Às vezes a pessoa contou para a mãe, para o filho, para o amigo, aí fala assim: já falou para o mundo inteiro. Por quê? Uma fagulha. A língua é um órgão poderoso. Uma fagulha pode incendiar um bosque inteiro. E hoje eu queria convidar você para incendiar o mundo com o amor de Deus.
com o amor de Jesus. Porque as pessoas estão secas, estão sedentas por uma novidade em suas vidas, por algo novo em suas vidas. E qualquer coisa que você disser, a pessoa vai absorver na vida dela. Você entende que nós temos uma grande responsabilidade naquilo que nós falamos? Porque as pessoas que vão ouvir estão secas, estão sedentas, e você pode causar nelas um incêndio de dor ou um incêndio de salvação, um incêndio de amor. Um incêndio positivo que vai pegar aquela pessoa e jogá-la para um nível maior. Jogá-la para frente, para ela ser abençoada, para ela ser curada. A sua fagulha pode ser fagulha de amor. Não uma fagulha onde a pessoa já está ali, cheia de problemas, e você vai e fofoca, fala mal de uma pessoa que ela está tentando perdoar. Você fala, é que você não viu. Fulano tá falando, pediu desculpa para você, mas tá lá fazendo a mesma coisa. Sabe? As pessoas não estão precisando de más notícias. Elas estão precisando de ser transformadas e resgatadas das suas próprias más notícias. E nós, como Igreja de Cristo, temos que encher os nossos lábios, a nossa boca, de riso, de alegria, vindo da presença santa de Deus, que a gente pode ter na presença santa de Deus, e incendiar as pessoas com o amor de Deus. Não incendiar as pessoas com mais problema. Incendiar as pessoas com mais rancor. Quantas vezes você valida o rancor de uma pessoa? Você valida ali a falta de perdão dela, porque você fofoca, porque você conta as coisas que você poderia estar falando bem de Deus. Você podia estar falando o que Deus pode fazer para tirar a pessoa daquele lugar. Você fica dando informações para aquela pessoa que vai validar, que vai criar mais raiz de amargura, que vai dar mais profundidade naquela dor da pessoa. Então o salmista diz, olha, quem que pode discernir os próprios erros? Às vezes você não sabe, você não acha que você está pecando, você não acha que você está errando, você só está falando, Eu já vi várias pessoas falar assim, não, mas eu só estou falando. Exatamente. Só está falando. E as palavras machucam, matam, ferem. E aí o salmista diz, quem pode discernir os próprios erros? Absolva-me dos que eu desconheço. Me perdoa, Senhor, daqueles pecados que eu fiz, que eu não vi. E me tira, me resgata, me guarda, me protege dos pecados intencionais. Aquele pecado que eu sabia que estava fazendo errado e fiz intencionalmente. E eu vou dizer para você, a fofoca, ela é um pecado intencional. Totalmente, completamente intencional. Não adianta você falar assim, não, mas eu só falei, eu só comentei. Fofoca. Se a língua é um pequeno órgão que tem o poder de incendiar um bosque com uma faísca de dor, também ela com uma faísca de amor, ela pode incendiar do amor de Jesus um bosque inteiro. Quantas pessoas poderiam ser salvas com apenas uma palavra sua? Com apenas um comentário seu? Tem gente que fala assim, não, mas eu só falei o que eu vi. Exatamente. Você falou só o que você viu. E Deus disse mesmo para Samuel, quando ele foi escolher o rei Davi, falou, não atentes para a aparência. O que você vê é a aparência, eu vejo o coração. Então você fala, eu não aumentei nada, eu só falei o que eu vi. Eu estava lá, eu vi e eu vi. Exatamente. Quantas vezes você falou alguma coisa, você falou, ai gente, não foi isso que eu quis dizer. Quantas vezes você fez alguma coisa e falou, gente, mas não era isso. Eu não quis machucar ninguém. Porque dentro do seu coração você não teve intenção. E quando você fala assim, ah, mas eu só falei o que eu vi, exatamente. Você não estava dentro da pessoa. Você não está no coração da pessoa. Por que você está falando mal da pessoa? Você não sabe o contexto todo, você não sabe o cenário todo. A fofoca é um pecado intencional. E foi tão normalizado que virou piada a fofoca. Ai, eu amo a fofoca. Ai, eu gosto de uma fofoca. Parece que a pessoa que fala que gosta de uma fofoca, fofoca, é uma pessoa que ela é acessível, né?
uma pessoa divertida. Mas a fofoca já paralisou tantas vidas. Falar mal das pessoas já tirou vida de pessoas. Porque são palavras de morte. Sabe? Lá em 2 Coríntios 7, 1 fala assim: amados, purifiquemos de tudo que contamina o corpo. Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Nós não temos tido temor a Deus. Nós não temos amado a Deus o suficiente para poder observar que as nossas palavras podem trazer vida e podem trazer morte. Ah, eu só falei. Gente, eu só falei. Gente, mas eu só comentei. Eu falei só o que eu escutei. Não falei nada mais. Então você não sabe o contexto todo. Falta de santidade. Eu vou dizer, se você tem a capacidade de replicar o mal, de falar, porque você vai aumentar. Ah, não, eu contei exatamente tintim por tintim. Exatamente tintim por tintim o que eu vi, o que eu ouvi. Não, não. Cada pessoa se expressa de uma forma, cada pessoa fala de uma forma, cada pessoa entende de um jeito, e você vai falar, não é do jeito real que aconteceu, você vai falar do jeito que você entendeu. Você se torna juiz das pessoas. A palavra de Deus fala que quando você julga seu irmão, você se torna juiz dele. E eu fiz direito por 5 anos, né? Eu sou bacharel em direito. E uma coisa que eles falavam assim, olha, da cabeça de juiz e do bumbum de neném, você pode esperar qualquer coisa. Porque cada juiz tem um jeito de julgar. E quando você fala mal do seu irmão, quando você fofoca, você se tornou um julgador do que ele fez. E é tão injusto porque você não estava dentro dele, não estava no contexto dele, na dor dele, na história dele, para saber por que ele falou daquele jeito. Ah, Fernanda, mas tem gente que faz o mal, sim. Sim, faz o mal, mas se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, e que a sua boca, a sua língua, o seu meditar, o seu falar, seja para resgatar vidas, não para empurrar as pessoas ladeira abaixo, porque isso elas já estão caindo. Elas precisam de pessoas, de alguém que as resgate, que as tire de lá. Nós precisamos santificar os nossos pensamentos, separar os nossos pensamentos para Deus, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar. É preciso que a gente santifique. Lá em João 19:11, Jesus estava conversando acho que com César, né? Eu esqueci aqui. Mas aqui estava dizendo assim, Jesus estava dizendo para ele quando estava sendo julgado, né? Jesus falou assim, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada por alguém acima de você. Por isso, aquele que me entregou para você é culpado de um pecado maior. Jesus estava falando de Caifás e de Judas, que entregou Jesus para ser julgado por César, por Pilatos. E Jesus falou assim, essa autoridade foi dada por alguém que está acima de você, e o pecado dessa pessoa é maior do que o seu, que está aqui me humilhando. Então, o pecado de quem replica, o pecado de quem entrega o outro, o pecado é maior. Se você prestar atenção, que se você tivesse saudável, se você tivesse com o coração cheio da presença de Deus, curado, você jamais usaria as suas palavras para aumentar a dor de alguém. Você teria misericórdia da pessoa. Ah, Fernanda, mas eu vou deixar a pessoa no engano? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você pode usar as suas palavras para incendiar do amor de Deus. E a gente não acha que a gente é fofoqueira, a gente não acha que as nossas palavras machucam. Tem gente que não é fofoqueiro, mas é tão duro com as palavras, machuca tantas pessoas. E fala assim, não, mas é que eu sou sincero, é que eu sou sincera, eu gosto de falar a verdade, eu não sou dissimulado, eu falo o que eu penso. Você está muito machucado, você está muito ferido. Porque se você estiver cheio da presença de Deus, jamais uma palavra que sai da sua boca vai ferir ou vai machucar alguém. Porque do seu interior flui rios de água viva quando você está na presença de Deus. E essa água viva, quando você abre a boca, ela traz cura tanto para você quanto para quem está te ouvindo, quanto para quem te escuta. Lá em Efésios 4:32 diz assim, antes de qualquer coisa, antes de julgar, antes de falar mal,
antes de já pensar mal do outro, antes de qualquer coisa. Sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. Como é que Jesus nos perdoou? Entregou a vida dele toda para que nós fôssemos salvos. Se entregou por inteiro para que nós fôssemos salvos. E nós não estamos querendo salvar ninguém. A gente quer salvar a própria pele. Você não é responsável por salvar ninguém. Cada um é responsável por si. Mas a partir do momento que uma palavra sai de dentro da sua boca, que essa palavra vai machucar alguém, vai humilhar alguém, vai aumentar a raiz de amargura que já está lá dentro dela, você não foi bondoso com essa pessoa. Você não foi misericordioso. E posso dizer, por dentro você está pior do que essa pessoa. Que é o que Jesus estava falando. Quem me entregou para você, me julgar, me condenar, me humilhar, está cometendo um pecado maior do que aquele, maior do que o que você está fazendo agora. Para terminar essa live, Salmo 34, 1. É o segredo para que você pare de falar mal, pare de usar suas palavras como morte na vida das pessoas. Uma palavra sua pode trazer vida e pode trazer morte, pode causar um incêndio num bosque inteiro, porque a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Porque falei, só falei, porque falei o que eu vi, falei só o que eu vi. Se você fizer o que o Salmo 34:1 diz, você vai ser um resgatador de vidas. E você vai ser um incendiário do amor de Deus no mundo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Quem vive louvando a Deus, sendo grato a Deus por todas as coisas, e que o louvor de Deus está sempre nos lábios, não tem espaço para maledicência, para falar mal de ninguém, não tem tempo para falar mal de ninguém. E é uma pessoa que está curada e que vai trazer cura e gerar cura na vida das outras pessoas. Então, cuidado com a língua, cuidado com o jeito que você fala. Deus quer usar você não como uma fagulha que vai destruir pessoas, mas como uma fagulha que vai incendiar o outro do amor de Deus. Que eu e você usemos esse pequeno órgão que é a nossa língua para encorajar pessoas. Você fala, mas eu vou mentir? Se a pessoa não tem nada de bom para você falar, então cala a boca, não fala nada. Muitas vezes o seu silêncio pode trazer mais vida para o ambiente do que algo que você vai falar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e que eu e você possamos ser incendiários do amor de Jesus nesse mundo. E deixar que apenas Deus seja o juiz das pessoas, tá bom? Coloca a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas, obrigada por essas pessoas que estão aqui nessa live e eu te coloco cada uma delas na tua presença. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, sabe o contexto de cada um e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados que às vezes a gente comete e não sabe que errou, não sabe que cometeu e nos perdoe, nos resgate dos pecados intencionais. Tira do nosso meio toda a fofoca, toda a maledicência, todo o julgamento impuro em nome de Jesus. Nos ajude, derrame o seu amor sobre nós para que nós possamos derramar do seu amor nas outras pessoas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você. Você está com alguma enfermidade no seu corpo, está com alguma doença no seu corpo? Coloque a mão aí onde você está com essa enfermidade. Colocou? Eu ministro cura agora sobre você. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, seja curado agora de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Agora você que está com o coração aflito, ansioso, angustiado, está com ansiedade, não dormiu à noite, coloque a mão no coração, na sua cabeça, eu agora vou ministrar cura. Eu ministro cura sobre as suas emoções, que Deus
derrame cura e você se torne a pessoa saudável nesta manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Que você possa ser liberto de todas as prisões emocionais e se torne uma fonte a jorrar para a vida eterna, uma fonte de vida para as pessoas, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar. Ela vai ficar salva no Instagram. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.